riqueza da música é proporcionar várias interpretações e várias reações de quem a ouve. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a música é uma prática contemplativa. Pedro Neves é o atual diretor artístico e maestro titular da Orquestra Metropolitana de Lisboa, entre muitas outras, não apenas nacionais, mas também internacionais. Qual o impacto que essas práticas contemplativas, como o yoga e a meditação, têm tido efetivamente na tua vida ao longo destes 5, 6 anos? Se calhar se tivesse descoberto isto ainda muito jovem, se calhar tinha-me ajudado ainda mais. De que forma é que o silêncio traz tanto à música? Numa peça musical onde há uma grande agitação e de repente há um silêncio brusco, este silêncio pode ser muito forte por aquilo que se passou anteriormente. As pessoas preferem uma gravação que seja feita ao vivo, porque há essa componente da energia, esse lado mágico do concerto, mas é uma gravação que não está tão perfeita, mas que tem uma energia, do que estar a gravar em estúdio, pormenor a pormenor, onde tudo está tão direitinho, mas depois o resultado dessa energia não se sente. Eu queria te perguntar de que forma é que no lado da execução se revela a prática contemplativa. Mas é exatamente mesmo isso, ou seja, o objetivo de um músico é. Olá Pedro, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Estamos aqui nesta conversa, no podcast Ecos e Monolito. Todas as conversas são interessantes. Esta em especial para mim é muito interessante, devido ao meu gosto pela música clássica e contemporânea. Tu tens um percurso da tua vida quase todo ligado à música, seja como estudante, seja como professor, seja como músico de violoncelo e não só, e agora como maestro, principalmente como maestro. Queres-nos contar um bocadinho do teu percurso até chegares aos dias de hoje? Bom, olá Luís, muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui a conversar contigo. A música na minha vida surge por várias razões, talvez uma razão familiar, de estar num contexto onde existia música. As várias opções que foram surgindo a seguir são opções, depois de estar no contexto, são opções que surgem por acaso, têm algo de acaso. E depois acaba por ser também uma forma de vida. A música é um bocadinho como o yoga, é uma forma de estar na vida. Portanto, acaba por não ser uma profissão no sentido exato do termo, mas o viver a música é mais do que viver da música. Hum, é nós estarmos ligados a ela 24 horas por dia. Claro que não estamos sempre a trabalhar nela, mas a nossa cabeça está sempre com ela. Que eu acho que acaba por ser um bocadinho com o que acontece com as pessoas normais. As pessoas às vezes pensam: mas eu não sou músico, até ouço pouca música. E eu discordo completamente, porque a música existe, está à nossa volta. A própria música existe no silêncio. Portanto, nós precisamos dela quase como de água. Há sempre um desafio interessante, é a pessoa fazer este exercício de tentar viver sem a música, para ver quanto tempo é que pode acontecer esta vivência sem o fenómeno sonoro. Mas voltando ao início, portanto, o meu contacto com a música nasce na minha família, nasce na minha terra natal, uma freguesia do Conselho de Águeda, Travassou, onde existia e existe uma banda filarmónica, aliás, que acaba de fazer 100 anos no dia de 12 de abril, portanto, há 2 dias atrás. E foi através desse contacto dessa banda que alguém da minha família pensou que seria importante aprender música, como aprenderam vários elementos da minha família. E a partir daí foi um percurso de grau a degrau, etapa a etapa, fui descobrindo a vontade o motivo porque nos leva a ultrapassar os obstáculos que esta profissão tem. E fiz o meu percurso normal, acabei por trocar de instrumento logo no início. Comecei por tocar saxofone, que era um instrumento da banda, e depois fui para o Conservatório de Aveiro, hum, e não foi possível ir para aquele instrumento, aprender o saxofone. Lá está, o acaso surgiu,
deram-me a conhecer um instrumento que eu nunca tinha tido contacto, que era o violoncelo, mas por acaso havia uma vaga para o violoncelo. Acabei por ir e acabei por ficar. Depois, paralelamente a isto, também fui tendo contacto, porque era necessário, na banda onde eu aprendi, onde eu tocava, alguém para fazer alguns ensaios para substituir o maestro, e alguém se lembrou de me escolher a mim. Portanto, eu comecei também nessa altura a trilhar um caminho por este lado da direção da orquestra, e depois foi um percurso natural. Muito bem. Ahm, Foste músico e agora és maestro. E eu sei, isso ajuda-te, o ter sido músico, ajuda-te enquanto maestro, inclusive pelo relacionamento que tens com os músicos da orquestra. Essa era a primeira pergunta que eu te queria fazer. E esta questão da intuição, sentiste uma intuição, porque nós vamos falar isto mais à frente, sentiste uma intuição que te disse que o teu caminho era a música. E também, eu sei que o teu repertório, quer dizer, já dirigiste tudo e mais alguma coisa, seja a parte mais clássica ou mais contemporânea. E eu queria que depois também falasse um bocadinho, de forma resumida, a questão, esta diferença entre o clássico e o contemporâneo, porque nós depois vamos aproveitar isto mais para a nossa conversa mais para a frente, mas fala-me até um bocadinho. Claro. Não, eu acho que, começando pela tua primeira pergunta, eu senti essa espécie, não sei se chama intuição, senti que o caminho era por ali. Hum, e isso ajudou-me a ter o objetivo bem definido. Não sabia muito bem o que é que iria fazer, mas sabia que iria ter a ver com a música. E depois as coisas vão surgindo, e acho que o nosso caminho depois é traçado segundo as oportunidades que surgem eh, na nossa frente, e as oportunidades que tive foi um bocadinho por acaso, não sei se é por acaso, mas por aquilo que foi surgindo. Foi o caso da direção da orquestra, o caso de descobrir outro instrumento que eu não ia a contar descobrir, e que isso realmente proporcionou um caminho completamente diferente, ah, musicalmente falando. Ahm, no caso da direção e do ser maestro, na realidade o maestro é um músico. Nós é que temos tendência aqui de dizer: isto é um músico, isto é um maestro. Não, o maestro é um músico. A função do maestro, que é um ponto muito interessante, e que as pessoas se perguntam muito bem para que é que serve aquela pessoa, e que também já teve muitas interpretações diferentes, muitas funções diferentes, digo eu, através da história da música, dependendo sempre muito do contexto, até social. A posição do maestro está sempre em mudança. Ahm, Hoje em dia, eu encaro o papel do maestro como é um músico que é um coordenador de um grupo, um coordenador a todos os níveis, musicalmente, socialmente, em termos de trabalho até psicológico entre os próprios músicos, ou seja, coordena, lidera o trabalho. E, e- e depois as pessoas podem perguntar também porque é que às vezes vemos orquestras que podem tocar sem maestro. E isto acontece, e muito bem. A única questão que temos que ter em conta é que o maestro não está lá, mas está alguém da orquestra a fazer o papel do maestro. Portanto, o papel do maestro é necessário. Agora, se é feito pelo maestro propriamente dito ou por algum músico da orquestra, hum, é irrelevante, mas o papel do maestro é necessário, porque é necessário uma coordenação, um grupo, para ter uma identidade, para ter uma interpretação coerente de uma peça, precisa de alguém que possa coordenar. E esse é o papel do maestro. Hum, e quando eu falo desta coordenação, é a todos os níveis, não só musicalmente, artisticamente, mas também em termos de relacionamento, porque a orquestra acaba por ser uma mini sociedade que está ali, com todos com todas as pessoas que são diferentes entre si, que têm pensamentos diferentes, mas que na hora de interpretar uma peça é necessário que tenham um pensamento comum, que tenham a noção do trabalho do coletivo. E uma das grandes funções do maestro é permitir que este caminho esteja livre, para que este caminho do trabalho do coletivo esteja desobstruído, que não haja obstáculos. Portanto, essa é a grande função do maestro. E claro que para um músico
é importante neste lado da música erudita. Quando eu digo erudita, é uma forma de distinguir a música de entretenimento com a música, como forma de arte que nos leva, a pensar de uma forma mais profunda, que exige um trabalho mais moroso, que nos leva a refletir sobre as coisas, que nos leva até filosoficamente, espiritualmente, até outros cantos da nossa consciência. Portanto, eu chamaria música erudita a esse lado da música, e para um músico que tem esta forma de vida, é importante que possa abordar todos os tipos de música, dos vários períodos da história da música, que são tão ricos, inclusive é o nosso, de hoje em dia, a música que se faz hoje. As pessoas às vezes têm uma certa relutância em ouvir a música, têm medo. Sinto que às vezes é um bicho de sete cabeças, mas que não é. Ou seja, a nossa postura deve ser de mente aberta, coração aberta para aquilo que se faz hoje. E perceber que hoje em dia há uma riqueza enorme. Eh, não se faz as coisas só de uma maneira, pode-se ter várias maneiras de ouvir e de fazer música. E com essas várias maneiras, temos a possibilidade de gostar mais de uma coisa e menos da outra. Por isso, eu às vezes custa-me um bocadinho entender quando ouço alguém dizer eu não gosto de música contemporânea, que é a palavra que nós utilizamos, mal ou bem, da música que se faz hoje. E eu fico e pergunto, mas a música contemporânea é tão diferente, hoje em dia faz a música é tão variada do que é que a pessoa não gosta. É difícil não gostar de tudo, quer dizer, há de encontrar alguma forma, de fazer música em que a pessoa se identifica. Portanto, às vezes é só um preconceito, portanto temos que estar de mente aberta, basicamente. Isso é engraçado, estás a referir isso. Eu recentemente estive no congresso, promovido aqui em Portugal, Arte e Saúde, e tive a conversa com um neurobiólogo em que ele falava que existe aqui um local no cérebro que é quase um filtro, e esse local do cérebro filtra aquilo que é, para nós é belo e aquilo que é feio. Mas o que é interessante é que aquilo que às vezes é feio, depois de ser ouvido e for indo ouvindo e criando uma habituação, o filtro muda. Aquilo, se calhar, estamos habituados a uma música clássica com uma harmonia mais constante e de repente ouvimos algo mais contemporâneo, mais dissonante, mas se formos ouvindo, de repente o filtro muda e começa a entrar, a abertura começa a ser mais fácil entender. Isso é muito interessante. O que é que eu te pergunto? Há cerca de 5, 6 anos, tu iniciaste uma prática formal das práticas contemplativas, como o yoga e a meditação. Digo formal porque mais tarde veremos que existe a prática informal. O que eu te queria perguntar é que, de que forma, para já, porque é que tu procuraste começar estas práticas contemplativas? Foi uma busca mais profissional, mais pessoal? E qual o impacto que essas práticas contemplativas, como o yoga e a meditação, têm tido efetivamente na tua vida ao longo destes 5, 6 anos? Bom, eu acabei por procurar o yoga um bocadinho por influência de alguns amigos, depois acabei por te conhecer, e eu acho que também foi por uma necessidade, eu diria, primeiramente física, de conseguir não controlar, mas conhecer melhor o corpo. Eu acho que foi essa a primeira necessidade. E depois acabei por descobrir que o yoga é exatamente, tem a mesma filosofia que a música, que é a ligação entre o corpo e a mente. Portanto, nós na música estamos sempre a fazer isso constantemente. Portanto, há um lado físico, o tocar um instrumento, ou para o maestro dirigir, tem que estar conectado com todo o lado do espiritual da própria música, toda aquilo que envolve a música, toda a questão emocional da música. Portanto, há aqui um ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra que tem que existir. E no yoga acabamos por ter também essa procura, essa busca do equilíbrio entre o nosso corpo e a nossa mente. Portanto, todo esta espécie de espelhos que existe na nossa cabeça, que é o de perceber como é que está o nosso corpo, como é que está a nossa mente, este jogo constante que estamos a fazer de equilíbrio, na música é exatamente igual. Porque nós temos certamente um lado forte,
tecnicamente, que não podemos descurar, porque só com ele é que conseguimos chegar ao resultado final, mas depois este lado sozinho é muito fraco em termos artísticos, porque não nos permite chegar ao âmago da questão, que é o lado emocional da música. Aquilo que nós queremos passar para quem nos ouve, mas antes de passar temos que o viver para que ele depois seja facilmente perceptível por quem nos vê e ouve. Portanto, este equilíbrio, eu acho que é que a prática de yoga ajuda a encontrar este equilíbrio, pelo menos para mim, no campo da música. Portanto, é exatamente a mesma procura. É muito curioso descobrir isto, hum, já com uma idade mais avançada. Se calhar, se tivesse descoberto isto ainda muito jovem, se calhar tinha-me ajudado ainda mais. Portanto, eu acho que esta proximidade entre estas duas disciplinas, a música e o yoga, eu acho que devia ser proporcionado o mais cedo possível aos nossos jovens. Há algo que eu sempre pensei que é, eu muitas vezes olho para um músico, e olho para uma orquestra, olho para um músico quase como um atleta de alta competição. A orquestra como um conjunto. Vocês estão constantemente a preparar, não o jogo, mas o concerto que vão dar a seguir. E isto também traz obviamente, traz stress, traz ansiedade, antes da performance, antes do espetáculo, no ensaio. O que eu te queria perguntar era se tu próprio, com a prática de yoga e da meditação, se tu conseguiste de alguma forma esse controle da ansiedade, esse controle do stress e o maior foco, tu sentiste que alguma coisa mudou nestes anos? Eu sinto essa evolução no próprio controle do corpo. Ou seja, quando eu sinto que o corpo está ansioso, eh, se eu incluir alguma pequena prática que quer que seja que aprendi no yoga, isto ajuda-me a ultrapassar esse momento. Ou mesmo fisicamente, se eu estou no fim do ensaio, que estou com as costas tortas, digamos assim, a necessidade de esticar a coluna vertebral. Portanto, eu posso hum, ter um pouco de prática do yoga e isso naturalmente melhora logo a minha postura. O lado físico, eu sinto uma grande diferença e o lado mental também, porque essa questão do foco é super importante para o lado performativo da música, porque é um momento que nós ensaiamos, que nós praticamos, é para aquele momento onde vai acontecer o, o lado mágico da música. E naquele momento tem que estar, há uma sintonia de várias coisas, e o fator de estar focado e não estar com o pensamento descoordenado e perdido ajuda muito. Porque apesar de tudo, a música é um trabalho de precisão, é um trabalho de alta competição. Há um sem número de movimentos, mesmo um instrumentista tem movimentos minuciosos de precisão, de exatidão, que é preciso um grande foco e uma grande prática para lá chegar. Por isso é que às vezes as pessoas que veem só o resultado final no concerto não têm a noção de que por trás daquela hora de concerto há milhares de horas de preparação, de frustração, de alegria, de superação, hum, que se reflete naquele momento. E depois há o aliado das duas coisas, eu não me canso de dizer isto porque é realmente fundamental, e ainda mais hoje em dia que nós às vezes estamos presos a muitas questões técnicas. Para além do lado técnico, ao lado emocional. Portanto, um concerto sem o lado emocional, seja ele triste, contente, agitado, parado, seja ele qual for, mas sem este elemento, um concerto acaba por ser desinteressante porque não existe o lado mais importante da música, que é o lado emocional. E é interessante porque as emoções existem, os pensamentos estão lá, sejam agradáveis, sejam desagradáveis. A prática contemplativa ajuda-nos a regular às vezes essas emoções. Mas eu, de forma mais profunda, e isso talvez é a minha maior curiosidade, o maestro é um intérprete, ou seja, maestros diferentes e vão interpretar as obras de forma diferente. E os próprios músicos interpretam de forma diferente. A minha pergunta que eu te faço é: se tu sentiste
que agora, ao longo destes últimos 5 6 anos em que a prática contemplativa entrou na tua vida, se te influenciou na forma como começaste a interpretar as obras, na forma como estás presente nos ensaios, na forma como estás presente em palco durante a performance. Se a tua escuta tornou-se diferente, se a tua sensibilidade se tornou diferente, ou seja, de forma mais profunda, fazendo o apanhado disto tudo, tornaste-te um intérprete diferente das obras que tens que dirigir? Eu acho que sim, ou seja, sem dúvida nenhuma, porque a minha consciência está mais alerta. Eu consigo hum, controlar melhor os pensamentos. O próprio treino da meditação, daquela imagem dos pensamentos que são uma nuvem e que nós vemos as nuvens a passar e deixá-los passar. Ou seja, é uma imagem que eu às vezes aplico ao ato musical em si, porque nós quando estamos num concerto ou num ensaio, claro que nos passa pensamentos pela cabeça. Agora, a diferença é a forma como lidamos com eles, se ficamos presos a eles ou se os deixamos passar e nos voltamos a focar no que deve ser. Portanto, e claro que isso me tem ajudado nesse sentido e automaticamente a própria interpretação das peças vai ser diferente. Isso é uma busca também, para além da prática de yoga, é uma busca constante, de toda uma vida, que é este lado do músico, pegar numa peça que está escrita e conseguir, através de do seu pensamento, da sua dádiva, da sua interpretação, porque nós somos intérpretes, promover a quem nos ouve uma visão daquela peça. Que lá está, vai variando de pessoa para pessoa. O risco aqui é de nós, e hoje em dia é tão fácil isso acontecer, porque é tão fácil nós estarmos em contacto com outras interpretações, é nós passarmos a ser uma imitação das outras interpretações. Esse é o grande risco e e é um perigo do qual eu gosto de fugir, porque gosto de me interrogar o porquê é que aquilo é assim, o porquê é que fazemos assim. Só assim é que me permite descobrir novas coisas. Porque isso é outro fator curioso, é que nós, depois de interpretar uma peça 100 vezes, estamos sempre a descobrir coisas novas. E é muito interessante perceber que a primeira vez que fizemos a peça, então fizemos de uma forma pouco consciente ou superficial. Será que sim? Será que não? Eu estou sempre a descobrir, será que isto não tem é um poço sem fundo? Mas na realidade é isso que faz parte da evolução artística, é esse poço sem fundo, é cada vez caminharmos mais nesse poço nesse poço sem fundo. Portanto, este é o lado atrativo da interpretação, por isso é bom não irmos para o lado da imitação, fugirmos dele e ir para o lado da interpretação propriamente dita. E nesse aspecto, claro que a prática do yoga e da meditação ajuda imenso, porque nos ajuda a ter a nossa consciência bem presente, o foco, e a saber eliminar eh, às vezes esses múltiplos pensamentos que nos vêm à consciência, quando estamos a ter a prática musical propriamente dita. E disseste aí uma coisa muito interessante que remete muito para a prática contemplativa, é ver sempre, neste caso, a obra como se fosse a primeira vez. Vivê-la como se fosse a primeira vez. Olhá-la sem sermos desviados por outros estímulos. Olhá-la como ela é própria e aí vais descobrir sempre coisas novas na obra. Isso é muito interessante. Ah, Entretanto, quando nós falamos de prática contemplativa, isto remete-nos sempre para o cultivo da atenção plena, da introspeção, do plano da consciência, mesmo de uma parte da quietude, de uma expansão interior de consciência. Mas isto também acontece na música. E a música, muito provavelmente, ou seguramente, é uma prática contemplativa. O que eu te pergunto é, e podemos dividir isto até em três partes. É a música uma prática contemplativa, por exemplo, na escuta? Até às vezes quando falamos na escuta profunda. Por exemplo, na escuta, depois vamos parte por parte. É uma prática contemplativa na escuta? Não tenho dúvida nenhuma, é uma prática contemplativa. E é curioso ver que essa contemplação pode ter
reações diferentes eh, no auditório. Eu posso estar a ouvir uma peça, digamos que parada, com os mesmos sons, 15, 20 minutos, e ter uma sensação boa, como observar uma paisagem eh, que nada se mexe, só pelo prazer de observar. E posso ter outras pessoas que reagem a isso com uma certa inquietação, um nervosismo, e à espera sempre de e quando é que se passa alguma coisa? E não se vai passar nada, estar à espera do momento, e o momento nunca mais vem. Portanto, eu posso a riqueza da música é proporcionar, apesar de tudo, várias interpretações e várias reações de quem a ouve. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a música é uma prática contemplativa. Às vezes pode-nos levar a um caminho de pensar: mas eu para contemplar a música tenho que ter uma música calma". Não, eu posso contemplar uma música que seja agitada, depende do meu lugar, onde estou a observar esta própria agitação. Portanto, eu acho que a música é sem dúvida uma prática e uma disciplina que se deve e que se tem que contemplar no verdadeiro sentido da palavra. Os músicos têm muita dificuldade em ir assistir a um concerto e fugir um bocadinho da escuta do lado técnico. Têm dificuldade, eu tenho falado muito convosco. Será que, isto agora é um se, será que músicos que têm uma prática contemplativa já com alguma consistência terão maior facilidade quando vão assistir a um concerto, esquecerem-se um pouco do seu lado de músico e apenas estarem como uma testemunha, como um observador, um espectador da música que está ali a ser construída? Eu acho que pode ajudar muito, mas é difícil. E, quer dizer, e essa dificuldade é justificada um bocadinho pelo lado que eu diria artesanal da música. Há um sem número de tempo das nossas vidas que é passado com um instrumento de uma forma solitária. E esse lado é o lado artesanal, o lado técnico, o lado de conseguir fazer e de superação e de fazer as escalas e dos estudos para que eu possa ter capacidade de tocar a peça que eu quero tocar. Este lado de insistência e que às vezes é muito difícil de desligar. Mesmo até, ou seja, vendo a música de um lado mais profissional, porque nós temos sempre a tendência talvez por uma questão de educação, de pensar as coisas primeiramente tecnicamente. Mas isto não está junto. Mas aquele não está afinado. Mas a articulação não foi igual à do outro colega. Sim, isto é tudo importante, mas mais importante do que isso é a interpretação. E o que se chegou à conclusão hoje em dia é que às vezes, tendo um pensamento musical, ou seja, da interpretação propriamente dito, pode ajudar o lado técnico também. Por isso, eu acho que a partir de um determinado momento é preciso desligar desse lado técnico, porque já está adquirido, e passar para o outro lado. O lado mais interpretativo, a busca de caminhos da direção da música, da energia da música, da interpretação da música. Por isso é que este esta fronteira é muito difícil para um músico e daí quando vai a um concerto a tendência é observar o lado técnico. O lado mais contemplativo revela-se mais nisso do que tu estiveste a dizer e menos no lado técnico. O lado mais contemplativo em que tu simplesmente estás a observar a música sem incluir o lado técnico. É Exato, a parte mais contemplativa. exato. Muito bem, isto na escuta. E agora na execução. Há aquele violinista que celebrizou o yoga no Ocidente, o Menuhin. Ele dizia algo de que a prática do yoga, neste caso o yoga é meditação, mas a prática do yoga que o tinha ajudado na procura de compreender de forma consciente aquilo que ele já sentia instintivamente. Eu acho isto extraordinário. Procurar de forma consciente compreender aquilo que ele já sentia instintivamente. Portanto, na execução, o músico enquanto executante. E a segunda coisa é, muitas vezes é falado, e aliás foi feito um estudo num grande centro nos Estados Unidos, com músicos, que é a questão do flow. A dado momento, o músico
praticante de yoga e meditação, neste caso o estudo, deixa de existir as notas, o instrumento, tudo, o ego desaparece e tudo se torna apenas som e presença. E entram num estado de flow, de fluxo constante, de uma presença enorme. E eu queria te perguntar de que forma é que no lado da execução se revela a prática contemplativa. Mas é exatamente mesmo isso, ou seja, o objetivo de um músico é chegar a um patamar onde o lado técnico não existe, o lado das notas, da pauta, o lado da partitura propriamente dita não existe. Existe o lado da música propriamente dita. Quando eu digo música, é o lado da interpretação, da energia, da emoção, do caminho que nós queremos construir com aquela peça. Portanto, ignorando, entre aspas, todo o lado técnico. Portanto, esse é o objetivo final. Claro que é muito difícil, porque há sempre esta gravidade que nos puxa para aquela passagem, aquele ritmo que nós não estávamos a fazer bem, aquilo que foi desafinado. Há sempre algo. Eu acho que tem a ver também com a própria a nossa formação, mas há algo que nos puxa. Mas o objetivo de um músico é chegar a esse patamar, onde pode contemplar a música ao mesmo tempo que a está a executar. Eu acho que isso é o cume de qualquer intérprete, é onde quer chegar, que é muito difícil, realmente atingir esse cume e não sei se é possível atingi-lo mesmo a 100%, mas eu acho que esse é o caminho, esse é o caminho. E é muito interessante, voltando ao lado da escuta, que é o espectador percebe isso. Quando a orquestra, naquele dia, os músicos atingiram esse lado. Pode às vezes você tecnicamente, até pode não ter sido tão extraordinário como outra orquestra, mas naquele momento sentiu-se esse flow que passou para o próprio público, que é Sem interessante. dúvida, sem dúvida. Por isso é que hoje em dia se está numa fase, por exemplo, em relação às gravações, as pessoas, preferem, ou às vezes até os próprios músicos, preferem uma gravação que seja feita ao vivo, porque há essa componente da energia, esse lado mágico do concerto, mas é uma gravação que não está tão perfeita, que há pequenas imprecisões, que não se calhar uma outra desafinação, outro desencontro, mas que tem uma energia, do que estar a gravar em estúdio, pormenor a pormenor, onde tudo está tão direitinho, mas depois o resultado dessa energia não se sente. Portanto, e acho que hoje em dia se está a chegar à conclusão que é muito melhor uma gravação ao vivo, por causa desse lado, esse lado do momento, da contemplação do momento que existiu ali e só existiu ali. Portanto, aquele momento não se vai repetir. Pode-se fazer mais concertos no dia a seguir, 2 dias a seguir com as mesmas peças, mas aquele momento, aquela energia que tínhamos naquele momento não se vai repetir. E o músico, eu acho que tem que ter sempre essa noção, porque só assim é que tem razão de existir, porque senão vai se tornar simplesmente uma repetição. Claro que há dias mais fáceis e dias mais difíceis, sem dúvida, mas a busca não pode deixar de ser esta, porque senão passamos a ser uma oficina de música, e não é esse o objetivo. O objetivo é estar sempre neste borbulhar artístico e criativo. Claro que dá mais trabalho para a cabeça. Dá mais trabalho, dá. E eu vejo muito o maestro como alguém que vai de facto ajudar a própria orquestra, este organismo vivo que é a orquestra, a atingir também esse flow, a ultrapassar esses maus momentos, a tentar equilibrar tudo isso. Ahm, Bom, finalmente, na composição, os compositores, enquanto prática contemplativa, existem vários compositores ao longo dos tempos, muitos deles praticantes de yoga e meditação, mas há uma frase que eu há uns tempos atrás li que eu acho muito interessante e que acho que pode abrir aqui um bocadinho a nossa conversa em relação à questão da composição, que é a prática contemplativa. A prática contemplativa, hum, ela ajuda a que a criatividade, a dada altura, não se torne uma performance, mas se torne-se uma expressão natural da pessoa. Ou seja, há aqui uma ligação, quase um caminho, uma porta
para a intuição, uma porta para a criatividade e de repente ela torna-se uma expressão natural. Nós temos imensos compositores ao longo do tempo. Aqui na parte do Ocidente mais contemporâneo, o Philip Glass, o Arvo Pärt, o John Cage, o Stockhausen, inclusive. Depois também temos no Oriente, por exemplo, o Ravi Shankar, também na parte da tradição xamânica, e pronto, e depois a parte do canto gregoriano, o compositor Messiaen, ou seja, temos uma série de compositores ao longo dos tempos que adotaram muito esta questão da prática contemplativa e muito esta questão da transcendência, de transcender a partir da música que compunham, transcender, ir para estados de consciência diferentes. A composição tem muito de contemplativo. Eu acho que sim, sobretudo na descoberta do eu, do próprio interior da pessoa. Nós, se observarmos os grandes compositores ao longo da história da música, são músicos que deixaram uma marca própria, têm uma identidade, ou seja, descobriram dentro de si uma forma de se expressar que é deles. Portanto, eu acredito que haja aqui um grande trabalho de descoberta do seu interior, porque só assim é que se pode deixar uma marca de personalidade, de identidade, que eu acho que é a grande dificuldade do compositor. Ainda por cima, é um bocadinho daquilo que eu estava a falar um pouco deste fator da imitação. Hoje em dia nós ouvimos tanta música, temos acesso a tanta música, que é muito fácil eh, cairmos em repetições e fazer igual a. E o objetivo da música não é o fazer igual a, mas é o fazer diferente de. É o procurar uma coisa que não está não está aqui no nosso campo, é o ir, é o caminhar e não estar parado. E eu acho que um compositor tem esse grande desafio, é o descobrir novas perspectivas. Quando o John Cage tem esta célebre peça dos 4 minutos e 33, que é uma peça de silêncio, portanto, não existe fenómeno sonoro. Portanto, o músico chega, está em silêncio, como se estivesse a tocar. É uma ideia em que as pessoas: "Ah, mas isso não tem nada de profundo". Não, eu diria que isso tem muito de profundo e tanto tem de profundo que alguém antes dele nunca o fez. E, por outro lado, tem uma dimensão enorme, que é o de nos mostrar que, se calhar, no silêncio existe música. Nós é que ainda não percebemos isso. Ou, por outro lado, a música começa no silêncio. Portanto, pode ter aqui várias janelas e várias portas de, de percursos que podem vir à nossa frente. E eu acho que o papel do compositor é isso, é abrir-nos. E claro que acho que é um trabalho contemplativo na medida em que ele está-se a observar a si próprio e a tentar passar cá para fora uma, uma mensagem e ah, uma maneira de olhar o mundo, uma nova perspectiva. Hum, e isto não quer dizer que o compositor não pegue em coisas que tem atrás de si, que eu acho que são fundamentais que ele pega. Ou seja, um compositor não tem que tomar a coisa como: o que está para trás de mim é uma cruz, o que está para a frente de mim é que interessa. Não, nada disto. Porque nós temos um passado e vamos ter um futuro. Nós somos só aqui um elo de ligação. Mas é importante que ele pegue no que já existe, que o transforme e o volte a dar à nova geração que aí vem. Portanto, eu acho que isso é o grande desafio do compositor. É esse. Estás a falar muito em descoberta. É uma descoberta ou uma revelação? E eu vou explicar. Quando nós, na prática contemplativa, começamos a voltarmos mais para dentro, a observarmos, no fundo, vamos cada vez estar mais próximo da nossa natureza primordial, aquela que está fora, que não é conceptual, que está fora dos pensamentos, que está fora do plano, deste plano dos conceitos. Então, estamos mais próximos a nós, a natureza primordial, que nós dizemos, natureza é essa que é a natureza de tudo. E é a própria natureza de Deus, por isso é que se diz o divino Uhum. está em nós. Isto independentemente da tradição filosófica, religiosa, espiritual da humanidade, esta ideia do divino está em nós. Então, um compositor que tem esta prática contemplativa mais acentuada
na composição ele está a descobrir ou ele tem a revelação daquilo que já existe, mas ele revela-se porque o divino está mais próximo dele próprio. Claro, isso é uma linha muito fininha, porque eu acho que as coisas já existem, nós é que não as vemos. Portanto, eu diria mesmo que é uma revelação, porque, a nossa percepção, acima de tudo, é muito limitada. Portanto, nós precisamos de estimulá-la. E eu acho que é esse estímulo que o compositor tenta fazer. Mas eu acho que o que existe está à nossa volta. Nós é que não o observamos e não o vemos. É engraçado perceber isso, até com aquilo que já vimos e que o que existe. Portanto, que estamos a ver de outros ângulos. Portanto, é uma revelação contínua. Ver o invisível que está sempre presente. E à medida que conseguimos ter esta profundidade, esta maior capacidade de contemplação, começamos a ver o invisível vai se tornando visível. E a Sem revelação dúvida, acontece aí, é sem isso? dúvida. Por isso é que nós temos a percepção de quanto mais aprofundamos uma coisa, mais temos a noção de que não percebemos nada dessa coisa. Porquê? Porque começamos a ver muito mais coisas. Quando nós sabemos só um bocadinho, por exemplo, eu dou o exemplo de uma peça musical. Quando eu começo a observar a peça e estudar a peça, eu só consigo observar um bocadinho. Mas quando eu passei 10 anos, já a dirigi 100 vezes, eu começo a perceber a profundidade da peça e começo a ver tantas coisas que eu tenho a noção que sei menos coisas do que a primeira vez que a observei. Isto é sinal que o meu nível de revelação das coisas está em ascensão, está a ser desenvolvido, porque eu estou a ver mais coisas. Como eu estou a ver muitas coisas, tenho a noção que sei menos coisas. Isto parece assim um bocadinho complicado, mas é este lado da profundidade. Estás mais atento. A escuta é mais atenta, é mais ativa, mais profunda. Se calhar estando mais atento e mais imune às distrações do exterior, tu consegues, se calhar, que algo te seja revelado de forma mais profunda do que antes. É Sem um dúvida, bocadinho isso. sem dúvida. Olha, e falaste aí de uma coisa, adiantaste-te, mas ainda bem, a questão do silêncio. Esta questão do silêncio, não há, quer dizer, não há música sem silêncio, não há movimento sem quietude. O Bernstein, apesar de não se, ele, pelo menos não se sabe que fosse um praticante de yoga ou meditação, mas era algo que ele gostava bastante. Ele dizia que a quietude, o silêncio, era a forma mais intensa de ação. E o silêncio na prática contemplativa não é um vazio. O silêncio não é um vazio. Quando há silêncio, é um espaço em que talvez o ruído dos pensamentos é muito menor, é um espaço de consciência, é um espaço vivo, é um espaço de transformação. Isto na prática contemplativa. Mas na música também. A questão do silêncio, e tu há bocadinho falaste, onde é que começa a música? Começa no silêncio? O silêncio é tão importante como a própria música. Como é que tu consegues esta questão do silêncio na música e o silêncio, como é que tu consegues comparar ciência música e ciência na prática contemplativa? De que forma é que o silêncio traz tanto, 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 tanto à música? Eu acho que o jogo do silêncio com a própria música é um jogo muito interessante, porque o silêncio pode ser muito forte. Ou seja, numa peça musical onde há uma grande agitação e de repente há um silêncio brusco, este silêncio pode ser muito forte por aquilo que se passou anteriormente. Ou pode ser outro tipo de silêncio, que é o próprio o silêncio antes da música começar, ou o silêncio onde a música já está e ainda não começou, ou o silêncio que se segue a seguir à música, onde a música acabou, mas nós não sabemos se acabou ou se conectou com o próprio silêncio. Portanto, o silêncio pode ter várias formas de estar, mas eu diria que estes 2 pontos de onde a música começa e onde a música acaba, uma peça musical, eh, a fronteira entre o silêncio e o começar da música, o acabar da música e o silêncio é muito interessante,
porque eu acho que estão as 2 coisas muito conectadas. E depende sempre de peça para peça, mas há muitas peças que começam no silêncio Eu e vejo, acabam no silêncio. sim, eu vejo-te dirigir e é algo que eu gosto bastante e que eu acho que o público começou-se a habituar, que é, tu acabas uma determinada peça e tu não baixas logo os braços, tu mantens toda a sala, todos os músicos em silêncio. Deixas que a música continue a ressoar no silêncio. No início, para quem não está habituado, esse silêncio traz desconforto. Mas quando a pessoa começa a habituar-se a esse silêncio, e no teu caso fazes isso muitas vezes, tu deixas durante algum tempo que toda a música que foi tocado antes tenha essa ressonância. O silêncio é um local de ressonância da música? É, sem dúvida, e é, ou seja, esse momento que nós precisamos, tanto no princípio como no fim da música, é para conseguirmos conectar uma coisa com a outra. É de alguma forma perceber que nós estamos em silêncio, que a música existe e ela vai chegar até nós através do silêncio, nós conectamos uma coisa com a outra e depois a música vai acabar e nós devolvemos a música ao silêncio. É uma espécie de dádiva de, de troca. Ou seja, nós estamos no silêncio, o silêncio dá-nos a música, depois nós vivemos a música, devolvemos ao silêncio. E esta, esta, esta troca de uma coisa com a outra precisa de tempo. E é esse tempo que nós precisamos no início e no fim. Isto, claro, para não falar dos silêncios que a própria música utiliza durante a própria existência e o compositor também gera isso. Às vezes o silêncio pode ser muito longo, pode dar a sensação de muito longo, ou pode ser uma necessidade. Esta música está tão agitada, está tão difícil, está tão cruel, está tão cortante que eu preciso agora de 30 segundos de silêncio. Portanto, o silêncio pode ser também uma arma de- que faz parte do jogo do próprio compositor. Portanto, tem muitas funções. Mas esta função inicial e final do silêncio é muito curiosa para a estabilidade da própria música, para a existência física da própria música. E acho que para quem ouve, ter este espaço de ouvir o silêncio, onde depois a música começa, e o silêncio que é devolvido no fim da própria música, eu acho que é importante. Dá uma espécie de espiritualidade que tem mais lógica na minha cabeça. Embora às vezes depende também do fim. Se uma peça acabar de uma forma eh, estonteante e festiva, este momento é muito pequenino, não é? Porque as pessoas têm tendência logo para o aplauso imediato, portanto, este silêncio quase não existe. Portanto, depende também, às vezes, do caráter da própria música. Depende muito. O silêncio acaba depois por existir quando as pessoas se vão embora do espetáculo, naqueles momentos em que estão sozinhas, em que tudo E ressoa. isso é muito curioso. Claro que as pessoas, a maioria nunca teve essa experiência, mas é estar numa sala com as cadeiras da orquestra montadas, com todo o material, mas sem os músicos. E estar na sala sozinho, sem mais ninguém. Tentar imaginar e ouvir o silêncio. Ou seja, nós estamos a ser sugestionados pelo material que nos está à volta, o material da orquestra, que é um material sonoro, mas por outro lado estamos em silêncio. E é muito curioso fazer esta experiência contemplativa. Sim, é interessante. Olha, e remete-me aqui para outra coisa, que é, nós falamos muito na questão das práticas contemplativas, desta questão da impermanência, que tudo é impermanente, tudo está em constante mudança. Na música, tudo é impermanente, quer dizer, a música remete-nos para o presente porque cada nota acontece naquele momento, vem a seguir e aquelas vão se encadeando umas nas outras. Hum, Agora, uma pergunta interessante, e agora a questão da música clássica e a música mais contemporânea. Há mais impermanência na música contemporânea do que na clássica? Tenho alguma dificuldade em responder a isso, porque a música clássica, ou seja, a música do período clássico, ou romântico, música que faz parte do nosso passado, também é impermanente porque nós estamos a interpretá-la hoje. Portanto, há aqui uma grande
dádiva da nossa parte. Portanto, apesar de estar escrita e estar um código todo bem delineado, há uma parte que está completamente aberta e que tem a ver com a nossa vivência. Eu tenho a certeza absoluta, apesar de toda a informação histórica que temos, toda a visão dos grupos que agora existem muito, que são historicamente muito bem informados, que tocam com instrumentos da própria época, é muito difícil tocar da mesma forma que uma peça foi tocada há 200 anos. Portanto, há aqui uma grande parte nossa. Portanto, e isso faz parte da impermanência. Acrescentando o facto de a nossa vivência é impermanente, portanto, aquilo que eu dizia há bocado, hoje fizemos desta forma, amanhã vai ser diferente, apesar de ser a música ser a mesma. Mas, por exemplo, na música contemporânea, se calhar a impermanência torna-se mais visível, porque é mais abrupta. As diferenças, é tudo mais abrupto, de repente a pessoa é mais surpreendida, se calhar a impermanência torna-se mais Eu visível. acho que é a variedade, é a Ok. variedade que é muito maior, a variedade do caráter da própria música, da maneira de fazer a música, que utiliza ferramentas diferentes, utiliza novidade, utiliza outros sons, outra maneira de tocar. Eu acho que a variedade é que dá essa sensação de impermanência. Mas é curioso observar que esta variedade que existe hoje também existe, perdão, em alguns períodos da história da música. Por exemplo, estou-me a lembrar do período barroco. Às vezes temos peças completamente fora do cânon normal deste tipo de época. Portanto, conseguimos observar que também havia compositores que tentavam fugir ao cânon. Claro que hoje se calhar temos mais liberdade para fazer isso, e ainda bem que a temos, daí esta variedade de construções diferentes. Por isso é que eu acho confuso quando alguém diz que eu não gosto de música contemporânea, porque é o gostar, é o não gostar de um todo muito rico. Portanto, eu posso não gostar de uma parte, mas haverá qualquer coisa que eu gosto de certeza. O que eu acho é que tem que se ir descobrir. Bom, isto dava-nos este tema em específico para que estarmos aqui a conversar Exato. imenso tempo, e é muito interessante. Trazendo agora um bocadinho mais para o papel do maestro e da própria orquestra, a orquestra quanto um organismo vivo. Tu sentes, por exemplo, que os músicos, quando estão mais focados, mais relaxados, tocam melhor e têm uma harmonia maior em termos de grupo? Achas que seria importante, por exemplo, eles desenvolverem, eles próprios, enquanto músicos, cada vez mais esta prática contemplativa e a ajudá-los a eles individualmente e também enquanto grupo, enquanto organismo vivo, que é uma orquestra? Achas que às vezes, quando existe quase uma escuta ativa, uma atenção plena de conjunto, de grupo, que se sente uma energia de grupo que tudo está a escutar ao mesmo tempo. Eu sei, por exemplo, na meditação, quando nós estamos a meditar, por exemplo, uma meditação que eu faço, meditação Vipassana, às vezes estamos 120 pessoas numa sala em silêncio a meditar e nós entramos na sala e sentimos tudo se torna mais fácil até para nós, para a nossa meditação, na música, e enquanto orquestra agora, enquanto esta relação que tens com os músicos, e até tu és visto muito, ter uma inteligência emocional grande, uma maneira de lidar com a orquestra muito forte. Isto eu falei com músicos de várias orquestras, não apenas da Metropolitana, mas também da Gulbenkian e não só. Tu achas que esta prática é importante para a orquestra neste sentido que eu estou a falar? Sem dúvida. E eu acho que o resultado final de um concerto, de uma orquestra em particular, hum, é cada vez melhor se o trabalho coletivo for mais profundo. E, o f e se a própria meditação individual e do grupo, eh, se for praticada, eu acho que ajuda a atingir este trabalho coletivo. Porquê? Porque a orquestra é um organismo vivo, vive de pessoas que têm vidas diferentes umas das outras, têm pensamentos diferentes umas das outras, têm idades diferentes, têm nacionalidades diferentes. Portanto, e tudo isto, toda esta diferença tem que ser unificada no ato musical. Ou seja, temos que todos trabalhar para o mesmo, sem, no entanto, descurar a individualidade, porque também precisamos dela. Portanto, há aqui um equilíbrio, uma balança que é preciso, que é preciso manter,
viva. Daí a dificuldade desta vida da orquestra como organismo, uma mini sociedade em que temos que praticar esta visão democrática da música, em que todos têm um papel importante e que a falha de um é a falha do outro e que há um trabalho coletivo. No entanto, para as coisas funcionarem, tem que haver uma flexibilidade hierárquica. Não quer dizer que as pessoas ocupem sempre as mesmas posições de chefia. Isto até pode ser maleável, mas quer dizer que uma pessoa quando está naquela posição, tem certas funções, quando passa para outra tem outras funções. E isto artisticamente é muito interessante observar, porque quando isto funciona tudo, a energia é outra. As pessoas tocam com outra energia, o resultado final é fantástico. Quando acontece o contrário, o resultado final pode ser catastrófico. E o papel do maestro é estimular este lado do coletivo, do conjunto, dar ferramentas para que isto possa acontecer, para estas ligações nervosas, psicológicas entre os músicos, artísticas, tudo, possa acontecer, estas ligações possam estar bem ligadas. Eu tenho estado muito ligado, como tu sabes, a músicos por causa das práticas contemplativas, que fazem aulas e meditação, etc. Eu acredito que uma orquestra que individualmente e em conjunto tivesse uma prática contemplativa mais consistente, mais continuada, isso poderia ajudar a harmonizar tudo isto que estás a falar, tudo isto. Achas que sim? Achas tu, até tu como praticante, achas que isso poderia ajudar a harmonizar todas essas diferenças, essas assimetrias que existem na orquestra? Eu acho que sim, porque a nossa prática é também é contemplativa. O que estavas a dizer há pouco, de quando temos 100, 120 pessoas a meditar, ao mesmo tempo, a partir de um determinado momento sente-se uma energia. Portanto, é exatamente a mesma coisa que termos uma orquestra de 100 pessoas a tocar a mesma peça ou a mesma. Imaginemos uma passagem musical onde estamos todos a fazer a mesma coisa. Se todos estamos a fazer da mesma maneira, o início eh, leva tempo a todos perceberem como é que nós vamos fazer isto tudo da mesma forma, tentar juntar toda, todos os harmónicos da própria música, seja do lado rítmico, o lado das alturas dos sons, seja o que for, fazer da mesma forma. Essa energia também se sente. Portanto, neste caso é muito similar. A energia que estávamos a falar de ter 100 pessoas a contemplar, ou a meditar ao mesmo tempo e ter 100 pessoas a tocar da mesma forma ao mesmo tempo. Portanto, há aqui uma energia que se acumula e depois passa para o próprio público, mas acima de tudo também se sente no grupo, que eu acho que é mais importante. Portanto, antes de passar para o público tem que se sentir na orquestra. E que só acontece ali. É muito engraçado. E o mais engraçado é fazê-lo com pessoas diferentes entre si, porque as pessoas, não são iguais entre elas, têm diferentes pensamentos, têm diferentes maneiras de observar o mundo. E E até o porque já chegámos à conclusão os dois que a música é uma prática contemplativa. sem dúvida, nesse aspecto, Muito bem. não há dúvidas. Olha, nós estamos quase a terminar, mas ainda queria fazer aqui duas questões. Eu vi uma entrevista tua. Ah, nós estamos num podcast que se chama Ecos de um Monolito. E esta questão do monolito, neste caso com Y, que é o Y do yoga, mas isto vem muito do filme o 2001 Odisseia do Espaço, do Kubrick, para mim um dos filmes, um ícone do cinema. E eu no outro dia vi numa entrevista que tu precisamente falavas do início. O início começa com o monolito, que depois representa a evolução da humanidade, etc., com música de Strauss. Assim falava Zaratustra, que remete muito para o filósofo, para o Nietzsche, e a questão do super-homem, a transcendência do homem. O que eu te queria perguntar, e tu conheces também bem o filme, toda a banda sonora não é apenas de Strauss, também aparece depois Ligeti, que já é muito mais dissonante. Mas tu achas que todo este filme e a própria música que ele colocou é porque é um filme que tem uma carga contemplativa bastante forte, de transcender a consciência, do chegar próximo do divino, do chegar próximo de algo que é a nossa verdadeira essência? Como é que tu sentes isso? Sim, ou seja, houve muitos compositores ao longo da história da música que tentaram esta aproximação da sua música com o divino, ou seja, tem
esta espécie de inspiração e esta espécie de caminho aberto, porta aberta. Houve muitos. Estou-me a lembrar do Bruckner, do Messiaen, hum, o próprio Strauss também, na medida em que se é Deus, se não é Deus, se é outro Deus, independentemente disso tudo, há uma busca do divino que neste caso iria ser o próprio homem, que era o divino. Mas acima de tudo, esta procura, esta busca dá uma profundidade à música e uma identidade, eu diria uma razão de existir. Porque é que aquilo existe? Hum, aquela peça existe porque significa aquele caminho, a contemplação daquele ser, daquela entidade. E este fator deu força, deu energia, deu ferramentas a quem a construiu para a levar até ali, é essa a mensagem. Claro que isto depois é desenvolvido pelos intérpretes e este caminho é dado pelos intérpretes. Mas esta imagem forte entre a aproximação do homem com o divino, ou eu diria mesmo com o homem divino, divino homem, é utilizada muito pela música. Ah, por exemplo, o Richard Strauss, que é uma personagem da história da música que eu aprecio mesmo, mesmo muito, tem uma peça que nós já falámos, mas uma peça escrita já no final da sua vida, que é uma peça só para cordas, que são as Metamorfoses, que é uma peça escrita para 23 cordas solistas, que eu considero que seja a peça mais democrática escrita na história da música, sem descurar a hierarquia da própria música. Portanto, é uma peça que tem 23 linhas, pautas, em que cada elemento tem um papel específico. Estando ele, na primeira estante dos violinos ou na última estante dos violoncelos, cada pessoa é importante. E mais do que isso, cada pessoa vai ter o seu momento para falar, para tocar, para ter o seu pequeno solo. Ou seja, este esta visão democrática do perceber qual é o meu papel quando estou no grupo, se é de ouvir os outros, ou agora chegou a minha altura de expressar a minha opinião. Portanto, esta peça, para mim é um símbolo ao próprio sistema, ao nosso sistema social, aquilo que funciona e o que não funciona. Este lado democrático, mas de uma democracia em que as pessoas percebam quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos e qual é a sua própria hierarquia para que as coisas funcionem. Eh, Lá está, o tempo de antena não está só num músico, está em todos, mas repartido pelo próprio tempo da música. E tudo isto, no fim, cria uma peça super harmoniosa e com sentido. Portanto, é possível isto acontecer. Imagino o nível de atenção plena que os músicos e maestros têm que ter durante a execução dessa peça. Exatamente, É portanto, verdadeiramente extraordinário. exatamente, portanto, de repente temos, observar a orquestra, neste caso a orquestra de cordas, que é um bloco, mas se observarmos bem é um bloco dividido em 23 pessoas. E independentemente da perspectiva, observamos ou o bloco na sua totalidade, ou o bloco dividido pelas 23 pessoas. É muito interessante observar. É como aquela imagem sempre que eu utilizo quando nós observamos uma peça musical, quando não conhecemos, é aquela imagem de estar a chegar de comboio a uma cidade que está numa montanha e nós entramos na cidade e observamos todas as ruas durante o dia, todos os pequenos pormenores. Depois, ao fim da tarde, regressamos outra vez de comboio e quando observamos a cidade ao longe, vamos observá-la de uma maneira completamente diferente do que aquela que observamos quando chegamos. Porquê? Porque já lá andámos no meio. Portanto, e a peça, a música tem muito disso. É preciso fazer este jogo de ir lá, beber, ver o que é que está lá no meio e depois regressar e observar de fora. Ir lá outra vez, ver mais coisas e observar de fora. Este jogo faz parte da observação e da contemplação da própria música. Chegámos à última questão. Podíamos estar aqui muito mais tempo. Pedro, eu queria que tu desses um conselho, aos estudantes de música, aos músicos, aos teus colegas que ainda não abraçaram as práticas contemplativas. Que conselho é que lhes davas
já a ter fruto da tua própria experiência destes últimos 5 6 anos? Primeiro, o conselho é se puderem praticar yoga, meditação, eu acho que o devem fazer. Se nunca o fizeram, devem experimentar, devem procurar, porque eu acho que pode trazer uma descoberta muito interessante para a vida, em geral, e para a própria vida musical e artística em particular. Isto sem dúvida. Porque vão encontrar aqui uma conexão com a atividade que já exercem, que é a música, enorme, enorme. Portanto, quanto mais cedo conseguirem fazer esta aproximação e esta prática, melhor. E depois, tanto uma disciplina como outra não são meras práticas, são formas de vida. E parece uma frase feita aquilo que eu estou a dizer desta coisa de ser uma forma de vida, mas eu acho que isto é preciso lembrar todos os dias, porque a nossa tendência é sempre de cair num certo ritual monótono e estável. Portanto, nós temos que, de alguma forma, estimular esta nossa inquietude e esta procura. E, esta instabilidade nós temos que a provocar e ela é preciso ser bem observada, tanto no lado do yoga como no lado da prática musical. Portanto, deixar de ser uma prática propriamente dita, mas ser uma forma de estar na vida, eu acho que é o melhor conselho que eu neste momento posso dar às pessoas, aos músicos, aos praticantes de yoga, ao público em geral. Eu acho que a forma de estar na vida pode fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros, sem dúvida. Muito bem. A música também é uma prática contemplativa, é uma forma de estar na vida. Falámos de silêncio, falámos de intuição, falámos de criatividade. E terminamos assim no segundo episódio do podcast Ecos de Monolito. Agradeço estarem-nos a ouvir e a ver. Pedro, agradeço imenso a tua presença aqui com Muito obrigado. nós. Esperamos que um dia desses consigamos fazer isto ao vivo, sem ser apenas em podcast. E mais uma vez, obrigado a todos e até ao próximo episódio.